E aí, time, nesse vídeo nós vamos discutir ordens de magnitude e unidades. Esse vídeo é para simplificar a nossa vida. Quando a gente vê uma unidade como gigabytes por segundo, a gente simplesmente saber que significa 10 gigabits por segundo. A gente fica bem tranquilo. Deixa eu só dar um exemplo das confusões que acontecem na prática. Então aqui a gente tem um screenshot do macOS, aonde a gente está visualizando as propriedades de uma pasta que tem no total 12.4 megabytes. Então a interface gráfica mostra para a gente o tamanho da pasta exato em bytes e o tamanho da pasta abreviado, que é 12.4 megabytes. E aqui a gente vê, né, comparando o valor exato com um abreviado, que esse mega aqui está em potência de 10, significa aproximadamente 10 elevado a 6. Ok? Então ele está abreviando aqui para a gente. Isso no macOS. No Windows, aqui a gente tem outro exemplo de uma pasta, de um arquivo de 66 megas, mas o Windows ele mostra também o tamanho exato do arquivo, para evitar qualquer ambiguidade. E aqui a gente está vendo que o tamanho exato do arquivo é 69,3 milhões de bytes. Então, o que o Windows está fazendo é dividindo esse número aqui por 1024 e depois por 1024 de novo, para transformar nesse formato abreviado aqui. Então, você vê 69 milhões, 66 megas, ok? Que é um pouco confuso. Então, aqui porque esse M não está em potência de 10, está em potência de 2. Então, voltando aqui no nosso exemplo, a gente pode ter um valor de 1.221 gigabytes por segundo. E aí, o que a gente tem que entender nesse gigabytes por segundo que está aqui, é que ele é composto de duas partes. A primeira é a ordem de grandeza, o que vai falar quanto daquela unidade a gente tem, e a segunda parte em azul é exatamente a unidade. Então, sabendo que a gente tem ordem de grandeza e unidade, já dá uma facilitada no que a gente tem que fazer. E aí, para ordens de grandeza e unidade, a gente tem o Sistema Internacional de Medidas, que tem várias ordens de grandeza. Então, tem o K, quilo, M, mega, G, giga, T, tera, a gente já está acostumado, e o Sistema Internacional de Medidas define todas essas ordens de grandeza em função de potência de 10. Ok? Então, o quilo é 10 elevado a 3, o mega é 10 elevado a 6 e assim vai, né? De 3 em 3, que é o que a gente usa para agrupar em milhares, milhões, bilhões, etc. A gente tem também o padrão IEC de ordens de grandeza, com um padrão mais recente, que define potências de grandezas em potência de 2, que a gente usa muito na computação. Então, ele define o KIB, que é 2 elevado a 10 ou 1024, o MEB, que é 2 elevado a 20, o GIB, o TEB, o PEB. Então, os nomes são mais ou menos parecidos com o do Sistema Internacional de Medidas, só que em potência de 2. Então, isso são ordens de grandeza. Então, eu simplifico a minha vida toda vez que eu vejo K, M, G, T e P, eu assumo que é 10 elevado a 3. Ok? Se não tiver nenhuma outra informação a respeito, eu estou supondo que a pessoa está usando o Sistema Internacional de Medidas. E toda vez que a gente vê o padrão IEC, né, um PEB ou um TEB, a gente sabe, aí tem pouca ambiguidade, porque se o cara, né, teve a atenção de colocar a grandeza correta, a gente sabe que é potência de 2. A gente tem várias unidades também definidas no Sistema Internacional de Medida, como o metro, segundo, Kelvin, gramo, ampere, o mol, candela, etc. Aqui a gente tem também algumas grandezas que são típicas da computação e particularmente na área de redes. O B maiúsculo para byte, o B minúsculo para bit, em geral velocidade de enlace a gente mede frequentemente em bits, e esse PS aqui nada mais é do que por segundo, ok? Então, né, equipados com esse entendimento aqui, a gente pode voltar, né, no nosso 1.221 gigabytes por segundo e converter isso daqui facilmente para, né, 10 gigabits por segundo, que é a velocidade comum de enlace Ethernet de alta capacidade. E para aqueles que atentaram que o K aqui é minúsculo no Sistema Internacional de Medidas, o K do quilo é minúsculo, isso é porque o K maiúsculo é o Kelvin, ok? Então 0,3732 kK é a temperatura de ebulição da água, ok? É claro que na computação a gente acaba usando o K maiúsculo também para quilo, né? Mas o mais correto é usar o minúsculo. Então, gente, a minha recomendação para vocês, né, estão formando em uma boa universidade, vão desenvolver tecnologia no futuro, é utilizar a solução definitiva do problema,
e evitar, né, ficar decorando quando que usa um, quando que usa o outro. Será que esse é m potência de 10 ou se é m potência de 2? Evite isso na sua vida. Use a solução definitiva. Então, toda vez que você tiver um valor que é melhor expresso em potência de 2, utilize o padrão IEC. Problema resolvido. E se você vê alguém utilizando o Sistema Internacional de Medidas, né, o M, ou o G, o Mega e o Giga, para expressar algo que é melhor expresso em potência de 2, sugira a pessoa utilizar o padrão IEC, que aí fica mais exato e a gente vai acabando com essa confusão. E se você não quer usar o padrão IEC de jeito nenhum, aí você faz igual a Microsoft e a Apple e coloca o valor exato também perto, ok? Que aí evita a ambiguidade. Mas, né, o que eu costumo fazer é colocar o padrão IEC sempre que eu estou falando de potência de 2. E para terminar esse vídeo, vou só falar o único contexto no qual utilizar as grandezas do Sistema Internacional de Medidas na computação a gente deve considerar como potência de 2. E isso daqui é mais por causa de restrição do hardware, ok? Então, os processadores e a memória estão fortemente acoplados. Todo objeto dentro de um programa ele tem um endereço de memória que o processador usa, né, para indexar a memória física, no caso aqui o pente, para recuperar o conteúdo daquele objeto toda vez que você acessa. Então, aqui a gente tem esse pente, vamos supor que ele tem 32 GB, o tamanho do pente, ok? E a gente vê aqui que esse pente ele tem 8 chips de memória. Então, cada chip desse daqui tem 4 GB. E no total, né, 8 vezes 4, 32 GB. Então, esse endereço físico aqui, né, que o processador vai utilizar para indexar a memória, a gente tem primeiro que descobrir em qual chip está o dado que nós estamos pegando. E aí, depois que a gente identificou o chip, é só ir lá naquele chip e buscar aquele endereço lá dentro, tá certo? Então, nesse endereço aqui, o que vai acontecer é que esse primeiro dígito, esse 2, vai indexar o chip e esses outros bits aqui, o resto, né, os 8 dígitos aqui, no final ele vai indexar a posição dentro do chip. Então a gente identifica o chip primeiro aqui com o dígito azul e os 8 dígitos restantes indexam lá dentro daquele chip. Então esse processo de indexação aqui, ele é relativamente simples porque é potência de 2. Ok? Então, o tamanho do chip é 4 GB, que é exatamente 32 bits, que são esses 8 dígitos restantes aqui. E aí, esse dígito que sobrou, a gente usa para indexar o chip. Ok? Se a gente for fazer com potência de 10, né, se fosse 32 GB e 4 GB cada chip desse daqui, na hora que a gente tivesse um endereço virtual para saber em qual chip tem que ir, você tem que fazer uma contaiada danada, ok? E que em hardware acaba deixando mais lento. Então, aqui, né, os chips de memória, em geral, são todos em potência de 2. Então, quando a gente, né, por exemplo, a gente tiver um outro endereço aqui, onde o primeiro dígito é 3, a gente sabe que esse endereço está nesse chip. Esse primeiro endereço está nesse chip aqui. Então, quando a gente vê um MacBook Pro, né, com 32 GB de memória, por exemplo, a gente sabe que não é potência de 10, ok? Porque ninguém faz tipo de memória com potência de 10, tá certo? É sempre potência de 2 por causa do jeito que o processador indexa a memória no nível, lá no hardware, tá? Então, isso daqui é 32 GB de memória. Então, nem a Apple acertou aqui, né? Podia colocar os gigabytes, mas é porque ninguém conhece ainda. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para todo mundo passar a conhecer o padrão IEC e aí no futuro até a Apple vai poder colocar aqui a ordem de magnitude correta da quantidade de memória que o computador tem.